18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você que está ligado na 100,7 na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas e hoje em segunda-feira, dia 26 de abril de 2021 e juntos com você até às 7 da noite. Karime Leão, tudo bem? Boa noite. Muito boa noite, segundou, minha gente. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite. 6 horas e 1 minuto. 18 horas. E no programa de hoje, a Procuradoria-Geral da República denunciou o governador Wilson Lima do PSC e mais 17 pessoas por organização criminosa, dispensa indevida de licitação, fraude à licitação e peculato, desvio de recursos públicos também. E numa outra ação, a Procuradoria pede que os servidores percam seus cargos, incluindo o governador Wilson Lima, e que sejam condenados a pagar mais de R$191 mil por danos morais coletivos. Vamos mostrar também no programa de hoje a empresa da família do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Roberto Cidade, tem mais de R$18 milhões para receber do governo do estado. CPI da pandemia no Senado. O senador Omar Aziz, cotado para comandar a CPI, conversou com a nossa repórter Nathalie Moraes e você vai acompanhar todos os detalhes desta conversa também no programa de hoje. Essas e outras informações, as principais notícias do dia até esta segunda-feira, você confere em mais uma edição do 18 horas, aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. E hoje à tarde, a Procuradoria-Geral da República denunciou o governador Wilson Lima do PSC e mais 17 pessoas por organização criminosa, dispensa indevida de licitação, fraude à licitação e peculato, desvio de recursos públicos. A denúncia foi apresentada para o Superior Tribunal de Justiça pela subprocuradora Lindora Araújo. E o jornalismo do 18 horas teve acesso exclusivo à lista dos denunciados: Wilson Miranda Lima, Alcinede Figueiredo Pinheiro, Dayana Priscila Média de Souza, Rodrigo Tobias de Souza Lima, João Paulo Marques dos Santos, Perseverando da Trindade Garcia Filho, Ronald Gonçalo Caldas Santos, Cristiano da Silva Cordeiro, Fábio José Antunes Passos, também faz parte da lista. Luciane Zurfo Vargas de Andrade, Luiz Carlos de Avelino Júnior, Gutenberg Leão Alencar, Simone Araújo de Oliveira Papais, Carlos Alberto Souza de Almeida Filho, Flávio Cordeiro Antônio Filho, Márcio de Souza Lima, Fabiano Machado Bó e Cássio Roberto do Espírito Santo. Como vocês verem aí, além do governador Wilson Lima, a Procuradoria também denunciou o vice-governador Carlos Almeida, do PTB, o secretário-chefe da Casa Civil, Flávio Antônio Filho, o ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, e outras 15 pessoas que vocês ouviram agora na nossa lista. E são eles aí, servidores públicos e empresários. Todos são suspeitos de terem cometido crimes na compra de ventiladores para pacientes contaminados com a Covid-19. Os prejuízos aos cofres públicos somam mais de R$2 milhões. Wilson Lima, o governador, também é acusado de tentar atrapalhar as investigações adulterando documentos. As investigações começaram em 2020 após a informação de que 28 aparelhos haviam sido comprados de uma loja de vinhos. No documento, a subprocuradora narra que, sob o comando do governador, instalou-se, abre aspas, uma verdadeira organização criminosa que tinha por propósito a prática de crimes contra a administração pública, especialmente a partir do direcionamento de contratações de insumos para enfrentamento da pandemia, sendo certo que em pelo menos uma aquisição o intento se concretizou, fecha aspas. Bom, além disso, Wilson Lima, o ex-secretário de Saúde do Estado e outros 2 servidores também foram alvos de uma segunda denúncia por peculato em proveito de 2 empresas e seus sócios devido ao fretamento e
irregular de aeronave para o transporte dos ventiladores. Nesse caso, a Procuradoria-Geral da República pede que os servidores percam seus cargos, incluindo o governador Wilson Lima, e que sejam condenados a pagar R$ 191.852,80 por danos morais coletivos. Vou lembrar aqui dois fatos muito importantes. Primeiro, a denúncia, a apuração foi feita pelo jornalismo do 18 horas, a apuração de superfaturamento dos ventiladores que o governador Wilson Lima comprou foi feita, foi apurada, foi levantada, e nós noticiamos com exclusividade aqui no 18 horas essa compra superfaturada e irregular numa loja de vinhos. Outra, nós acompanhamos que o governador Wilson Lima pessoalmente foi até o aeroporto receber esses ventiladores e que ele fretou de forma irregular as aeronaves para receber esses 28 ventiladores pulmonares comprados de forma superfaturados numa loja de vinhos, e que depois viu-se que esses equipamentos, o tipo de equipamento que ele comprou não serviam para o tratamento de pessoas, de pacientes com Covid-19 que estavam em estado grave. Lembrando, foram 4 operações da Polícia Federal aqui no estado, as operações Sangria, e que estavam investigando justamente, além de possíveis desvios de recursos públicos, também essa questão do superfaturamento dos ventiladores. 2 ex-secretários de saúde chegaram a ser presos durante essa operação. O governador, a subprocuradora Lindora Araújo, que fez essa denúncia e que pede aí o cargo desses, não só do governador, como também desses servidores. Na época, isso no ano passado, ela chegou a pedir a prisão do governador Wilson Lima e apontou o governador como gestor, como comandante de uma organização criminosa que desviou dinheiro, recursos da saúde pública. Na época, ela pediu a prisão do governador, mas o ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, negou na época o pedido, e na época ele disse o seguinte, que não era o momento. Resta saber se talvez seja esse o momento agora. Lembrando que são várias denúncias, estamos denunciando aqui, o jornalismo do 18 horas está em cima de todas essas situações, investigando, apurando com muita responsabilidade e levando para você em primeira mão todos os casos e os acontecimentos. Lembrando também que eles estão sendo investigados por organização criminosa, dispensa indevida de licitação, fraude à licitação e peculato, desvio de recursos públicos. Vou destacar agora o silêncio ensurdecedor da Assembleia. Os deputados continuam calados, sem investigar uma única irregularidade do Executivo, que é, inclusive, que é papel da Casa Legislativa. E essas denúncias hoje, segunda-feira, acontece justamente na véspera da instauração da CPI lá no Senado, da CPI da pandemia, que vai investigar não só a forma com que o governo federal agiu durante a pandemia, mas também o uso dos recursos da União enviados para governos e municípios. A instauração desta CPI está marcada para amanhã. Carimilhão, esta CPI está marcada para começar amanhã às 10 horas da manhã. CPI da Covid-19 lá no Senado Federal. Será a primeira reunião da comissão que investigará as ações do governo federal no combate aí à pandemia e a aplicação dos recursos federais enviados pela União aos estados e municípios, como você falou muito bem aí, Carimilhão. No centro de tudo isso, os senadores vão apurar quem foi ou quem foram os culpados, pela falta de oxigênio hospitalar no Amazonas, aqui no nosso estado, que resultou em dezenas de mortes por asfixias. Aqui
na capital e também no interior do estado, Karine. Um fato muito grave, inclusive, que é um assunto destacado que vai ser investigado nesta CPI da pandemia, que é justamente a crise da falta de oxigênio que o estado do Amazonas passou em janeiro deste ano. Um dos alvos da CPI é o general Eduardo Pazuello, que na época era ministro da Saúde, que comandava as ações do ministério na época que o sistema de saúde aqui do Amazonas colapsou pela segunda vez, com recorde de mortes. Pazuello está em Manaus e neste domingo foi fotografado, todo mundo viu essa fotografia, né? Circulando sem máscara no Manauara Shopping. A imagem viralizou, claro, nas redes sociais, e com muitas críticas ao ex-ministro e à administração do shopping também, por permitir que uma pessoa circulasse sem máscara no local, descumprindo assim o decreto do governo do estado que exige o uso de máscara nesses ambientes. Karine, Pazuello foi repreendido por uma frequentadora e um frequentador do shopping perguntando por que ele não estava usando máscara. A resposta do ex-ministro foi a seguinte, abre aspas, pois é, né? Tem que comprar. Onde compro isso? Fecha aspas, disse o ex-ministro. A administração do Manauara Shopping informou por meio de nota oficial que a entrada do ex-ministro foi liberada com a orientação de se dirigir direto a um quiosque próximo para adquirir a máscara e, é claro, de imediato. E ainda, segundo a nota, o ex-ministro comprou uma máscara e com ela se manteve enquanto permaneceu no shopping. Mas antes, a frequentadora flagrou aí o Pazuello sem máscara dando um rolé, né, lá nos corredores do shopping. Pois é, né, Carlão? Vale destacar que o tratamento especial dado a Pazuello fere o protocolo que é adotado no acesso ao centro de compras por cidadãos comuns. Vou eu tentar entrar sem máscara, não vou ter essa colher a barreira de chá. É na porta. Com certeza, qualquer pessoa que vá ao shopping entra por um corredor, né, onde é checado o uso de máscara e a temperatura. Ainda da nota, a administração do shopping garante que os protocolos de segurança do Manauara Shopping são rigorosos e o ingresso do ex-ministro não deveria ter ocorrido. O Manauara Shopping se desculpa pela falha de protocolo e que será apurada e resultará desde já em amplo reforço de treinamento do pessoal, admitiu o shopping aí num posicionamento oficial. Tomara, né, Karine Leão? Isso daí é regra, via de regra nessa questão aí da pandemia, né? Então ele tem que seguir, né? Exato. Karine, o Pazuello veio para Manaus na comitiva de Bolsonaro na sexta-feira e detalhe, passou o fim de semana na cidade. No domingo, ele teve uma reunião com o Coronel Menezes, ex-superintendente da Suframa, de olho aí já nas eleições de 2022. O nome de Pazuello é citado, inclusive, para concorrer ao Senado pelo Amazonas e o passeio pelo Manauara Shopping serviu aí para ele, Karine Leão, testar a sua popularidade e deu no que deu, né? Mas será, gente? Ficou realmente popular agora. Vamos lembrar, gente, não, né? Enfim, ele assumiu a secretaria, né? Ao Ministério da Saúde por ser um especialista em logística e justamente o que o país não viu foi uma logística eficiente na vacinação do país. Ele várias vezes declarou, em várias declarações equivocadas a respeito do início da vacinação, chegou a declarar que começaria por Manaus, esteve aqui em Manaus. Quando foi perguntado, ele disse que a vacinação no país começaria no dia D e na hora H. Enfim, foram muitas atrapalhadas, digamos, né? Enfim. E aí ele veio ver a popularidade dele aqui em Manaus. Que maravilha. Bom, vamos lembrar aqui que o próprio governador Wilson Lima promoveu a aglomeração na sexta-feira passada lá no Centro de Convenções, naquela solenidade de inauguração da segunda etapa do Centro de Convenções Vasco Vasques. Acompanhando o presidente Jair Bolsonaro, Wilson Lima também não usou máscara, desrespeitando o próprio decreto que ele mesmo assinou. Olha, ainda sobre desrespeito ao decreto estadual, pelo menos 11 bares foram autuados pela Central Integrada de Fiscalização durante as vistorias realizadas neste fim de semana aqui em Manaus. Em um dos bares, os órgãos de segurança e controle encontraram uma superlotação com mais de 200 pessoas e um possível rolezinho na Zona Norte foi encerrado. A repórter Nathalie Moraes acompanhou as ações e traz agora os detalhes. Os Manauara
senhoras ignoraram mais uma vez as restrições contra a Covid-19 neste fim de semana. Durante as ações da Central Integrada de Fiscalização, pelo menos 11 bares foram fechados nas zonas norte e leste aqui da capital. Os estabelecimentos estavam descumprindo o decreto que proíbe aglomeração e funcionamento de bares para tentar conter o agravamento da pandemia do novo coronavírus. Nos estabelecimentos foram encontradas pessoas aglomeradas e consumindo bebidas alcoólicas. Por descumprimento destas medidas sanitárias, os proprietários foram notificados e precisaram fechar os seus estabelecimentos. Um dos locais flagrados pela CIF na Zona Leste foi o Bar do Flamengo, que foi autuado e interditado pela Vigilância Sanitária Municipal. O barzinho já é reincidente e estava com mais de 200 pessoas aglomeradas e sem máscaras no local. O fiscal sanitário Fabrício Barros, da Visa Manaus, afirmou que os órgãos vão continuar fechando os estabelecimentos que descumprirem o decreto e as medidas sanitárias. A CIF conseguiu fechar 4 estabelecimentos, tá? Entre eles um foi interditado, tá? Com a autuação, né? Tivemos também um outro estabelecimento que foi autuado, mas por questão de falta de licenciamento sanitário não foi fechado, mas vocês estão vendo que continua aqui o nosso trabalho, que é bastante comum, infelizmente, estamos aí fechando e observando essas aglomerações nesses estabelecimentos comerciais. Na tarde deste domingo, a CIF Fluvial autuou 2 flutuantes. Eles foram autuados pela Vigilância Sanitária Municipal e pela Marinha do Brasil, por descumprimento administrativo e por descumprimento de exigências na cozinha e documentação irregular. Já no início da noite deste domingo, o Batalhão de Policiamento de Trânsito acabou com um rolezinho na Ponte do 7, no Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. Ao todo, 16 motocicletas foram apreendidas por irregularidades. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, agora voltando a falar da CPI da Covid lá no Senado Federal. A primeira reunião será comandada pelo senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que é o senador mais idoso da comissão. Nessa reunião serão escolhidos aí o presidente e também o relator da CPI. O senador Omar Aziz, cotado para comandar a CPI, conversou com a repórter Nathalie Moraes sobre as expectativas para o início dos trabalhos. Confira. O senador Omar Aziz, cotado para ser o presidente da CPI da Covid-19, afirmou que a comissão não vai ser criada para se vingar de ninguém e sim para fazer justiça. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid, foi criada para investigar as ações eventuais e omissões do governo federal em meio à pandemia do novo coronavírus, além de fiscalizar recursos da União repassados aos estados e aos municípios. Os trabalhos devem começar já nesta terça-feira e serão realizados de forma semipresencial, com a possibilidade de participação dos senadores tanto pessoalmente quanto virtualmente. Segundo o senador do Amazonas, Omar Aziz, a CPI deverá ficar restrita a fatos e não deve servir também para palanque político. Depois de eleita o presidente, o vice-presidente e o relator vai apresentar uma programação de quem a gente vai ouvir, de quem a gente vai requisitar para trabalhar com a gente, mas tenha certeza que nós iremos fazer isso sem nenhuma ingerência política. Eu não vou permitir, como presidente da CPI, que se politize a morte de mais de 380 milhões de brasileiros. Nós precisamos fazer uma CPI que dê respostas a muitos questionamentos que o povo brasileiro tem e que dê soluções aos casos que estão acontecendo no Brasil. Então, vai ter uma programação e essa programação será discutida com os 11 membros titulares da comissão. O senador Renan Calheiros é um homem experiente, já foi 4 vezes presidente do Senado, foi ministro de Estado, sabe muito bem que todo o Brasil vai estar de olho na CPI. Eu acho que o comportamento nosso dentro da CPI será sendo visto por milhões de brasileiros todos os dias. Então, qualquer deslize que qualquer senador tenha para levar para o viés político ou para tentar proteger A ou B, será rapidamente identificado pela população e isso não ficará bem para ninguém. E eu espero que a gente possa conduzir essa CPI da forma literalmente técnica. O
parlamentar afirma ser independente em relação ao governo federal e declarou que não fará negociatas com o Palácio do Planalto como presidente da comissão. O atual líder do MDB no Senado, o senador do Amazonas, Eduardo Braga, elogiou o possível relator da CPI, o também senador do MDB, Renan Calheiros. O parlamentar acredita que a CPI da pandemia deve entrar para a história do nosso país. Tem um grupo de senadores bastante experiente nesta CPI, o que aponta a responsabilidade com que todos estamos encarando. Essa, sem dúvida, será uma das comissões parlamentares de inquérito mais marcantes da história do parlamento brasileiro. A maior parte dos integrantes da CPI já fechou acordo para que a presidência fique com o senador Omar Aziz e a vice-presidência com Randolfo Rodrigues, um dos autores do pedido de criação da comissão, e o senador Renan Calheiros será designado como relator. Logo depois da eleição, nesta terça-feira, os membros devem votar um plano de trabalho que definirá os pedidos de documentos e os convidados ou convocados, a exemplo de ministros e ex-ministros. Como esta será a primeira reunião, será de forma semipresencial e será feita a instalação de urnas fora do plenário da comissão. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos falar agora sobre vacinação contra a Covid-19 e surge mais uma denúncia. Agora é que pessoas de outros estados estão vindo para Manaus para receber a imunização. A informação foi confirmada pela própria secretária municipal de saúde, a Sádia Fraste, que diz que não há como ter esse controle. Fraste afirma que o Sistema Único de Saúde não permite fazer distinções entre nacionalidades e que a longa fila de vacinados impossibilita pedir comprovante de residência. Karine, a secretária municipal de saúde afirma que não é possível exigir o comprovante de residência devido à longa fila da vacina. A média de vacinação diária é de cerca de 8.000 pessoas dia. Só no sábado, dia 24, foram vacinadas 8.874 pessoas só aqui na capital. Bom, e até às 5 da tarde de hoje, o Amazonas já havia aplicado 808 mil doses da vacina contra a Covid-19, sendo que 578 mil receberam a primeira dose, 230 mil as duas doses necessárias para garantir a imunização considerada satisfatória. E com isso, o Amazonas continua na 7ª posição do ranking de vacinação do país, com 13,74% da população vacinada com a primeira dose e 5,45% com as duas doses. Vale sempre lembrar que o Amazonas, por várias semanas, ocupou o primeiro lugar na vacinação aqui no Brasil. Agora somos o 7º nesse ranking nacional, atrás aí de São Paulo, Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e o atual líder com 18,1%, que é o Rio Grande do Sul, Karine. Só população vacinada com a primeira dose do imunizante. 18 horas. Olha aí, mesmo as empresas disputam contas milionárias da propaganda do governo Wilson Lima. A empresa Terra e a Mene saem na frente para a licitação milionária da propaganda do Detran Amazonas. As duas empresas também disputam a propaganda milionária da Secretaria de Comunicação do Estado. O deputado Serafim Correia critica gastos exorbitantes com publicidade em plena pandemia. Vamos conferir na reportagem de Odiné Araújo. As empresas Terra Publicidade e Mene Portela Publicidade foram classificadas pelo governo do Amazonas em licitação para a propaganda milionária do Departamento de Trânsito do Amazonas, após julgamento de recurso da Digital Comunicação contra as propostas apresentadas. Pela avaliação do Centro de Serviços Compartilhados do Governo do Estado, a Terra foi classificada em primeiro lugar com pontuação final de 85 pontos contra 84,6 da Mene. A Digital foi desclassificada. A licitação é para a contratação de serviços de publicidade a serem prestados por intermédio de agência de propaganda ao Detran Amazonas. As duas empresas também disputam uma outra concorrência para a contratação de empresa especializada em serviços de publicidade para a SECOM, Secretaria de Comunicação do Estado. Para o deputado estadual Serafim Correia, em meio à pandemia não cabe publicidade, especialmente para o Detran. O investimento deve ser em vacina.
A pandemia é uma guerra contra o inimigo invisível. E a única arma que nós temos para combatê-lo é a vacina. Então, toda a atenção para a vacina, para comprar vacina, para ter vacina, para dotar a população de mecanismos de minimização da possibilidade de contrair a doença, como máscaras, álcool em gel, distanciamento. Publicidade fica para um outro momento, para um momento em que a gente tenha superado a pandemia. No meu entender, não é hora de ter publicidade. Na semana passada, o Centro de Serviços Compartilhados divulgou o resultado da concorrência para a contratação de empresa para a SECOM. Foi classificado em primeiro lugar a G7 Comunicação e Eventos, que tem o nome fantasia de Duit. Nas demais posições também foram classificadas a Mene, a Tera e a Digital Comunicação. Duit e Tera são novas nesse tipo de licitação e disputam com a Mene, que já presta serviços para o governo do estado, e a Digital, que já presta serviços para a Prefeitura de Manaus. De acordo com o Diário Oficial do Amazonas, não havendo interposição de recursos, a abertura das propostas de preços ocorre no dia 29, quinta-feira. Esse ano, o governo do Amazonas já gastou 32 milhões e 600 mil reais com propaganda só na SECOM. Ano passado foram 122 milhões de reais, segundo o portal da Transparência. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Mix agora 6 horas e 26 minutos e daqui a pouco você confere aqui no 18 horas a pesquisa que aponta o aumento do consumo de bebida alcoólica nas regiões centro-oeste e norte durante a pandemia. Um instante só. Mix. Olha, depois de um fim de semana ensolarado, hein? Que sol! Começamos a semana, hein? Hoje uma segunda-feira com muita chuva. Vamos agora saber a previsão do tempo para esta noite e também para a madrugada. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de períodos de nublado com chuva a qualquer hora durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 28 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 62% e 94%. 6h32, boa noite. Mix. Olha aí, hein? O consumo de bebida alcoólica aumentou nas regiões centro-oeste e norte durante a pandemia. De acordo com pesquisa realizada em junho do ano passado pela Organização Pan-Americana de Saúde, as regiões norte e centro-oeste do Brasil aparecem como as áreas que lideram o aumento de consumo de bebida alcoólica durante a pandemia, registrando aí alta de 42%. Já a pesquisa realizada pelo Instituto Paraná no mês de março deste ano aponta que as duas regiões somaram 23,2%. A segunda região que aumentou o consumo de bebida alcoólica foi ao sul, com 21,9%, e a terceira do sudeste, com 19,7%. 18 horas. A empresa da família do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Roberto Cidade, responsável por colocar em votação os pedidos de impeachment do governador Wilson Lima, tem mais de 18 milhões de reais a receber do governo do estado. Bom, de acordo com cientistas sociais, a relação empresarial entre o governo do estado com o presidente da Casa Legislativa é o mesmo que colocar a raposa para vigiar o galinheiro, ou seja, não vai dar certo, né? Além de ser vergonhosa. Já o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção defende que o presidente da Assembleia Legislativa precisa representar a sociedade e não seus interesses. Vamos saber mais sobre essa história agora na reportagem de Odinei Araújo. Responsável pela decisão de colocar ou não em votação os pedidos de impeachment do governador Wilson Lima, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Roberto Cidade, é filho do dono da Navegação Cidade, Roberto Maia Cidade, empresa que tem a receber do governo do Amazonas esse ano 18 milhões e 200 mil reais, segundo o portal da Transparência do Estado. A empresa tem contratos milionários nas secretarias de Educação e Segurança Pública do Amazonas.
Somente na SEDUC, a empresa da família do presidente da Assembleia Legislativa já recebeu esse ano 5.700.000 reais e ainda tem a receber, já empenhados, 15.700.000 reais em contratos para transporte escolar nas calhas do Alto Rio Solimões e no Rio Madeira. Na Secretaria de Segurança Pública, a empresa da família do deputado Roberto Cidade já recebeu 1.600.000 reais e tem a receber, inclusive já empenhados, mais de 2,5 milhões de reais em contrato de locação de 140 veículos sedã, tipo viatura policial. Na literatura existe uma fábula chamada de A Raposa e o Galinheiro. A raposa administrava o galinheiro, mas de vez em quando sumiam algumas galinhas e diversos ovos. Mas a raposa sempre tinha explicações convincentes. O dono do galinheiro, embora não gostasse muito da raposa, precisava dela para que as coisas funcionassem bem. Essa fábula, de acordo com o cientista social e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, explica bem a relação promíscua do governo do estado com o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas. Quer dizer, é como você colocar a raposa para vigiar os ovos. Isso não é possível, é como você desvirtua toda a natureza própria da Assembleia Legislativa, que é um poder que deveria ser um poder autônomo e independente do governo estadual. E essa independência, ela não é só nominal, é uma independência prática. Desse modo, só tem uma definição: isso é uma corrupção. Tá lá no Aurélio, no dicionário da língua portuguesa. É uma ação que de decompor, de deteriorar, né? É uma ação que torna putrefato a relação política entre o legislativo e o executivo. O deputado Roberto Cidade votou contra o impeachment do governador do Amazonas no ano passado, mas quando assumiu a presidência da casa em fevereiro desse ano, garantiu que ia legislar de forma isenta e colocar em pauta todos os pedidos de impeachment do governador Wilson Lima. Mas quase 3 meses depois, os pedidos estão engavetados na Procuradoria da Casa. Após a CPI da Saúde do ano passado, os deputados aprovaram uma lei que proíbe o governo do estado de contratar empresas de familiares de secretários, governador e vice-governador. Para o presidente do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, Carlos Santiago, já está na hora de a lei ser ampliada e envolver também os parlamentares. Não pode existir qualquer tipo de relação econômica, contratual, do parlamentar e de seus parentes com a administração pública, até porque é o parlamentar que fiscaliza e ele, inclusive, que analisa os pedidos de impeachment do governador. A liberdade tem que ser plena, a liberdade tem que ser eficaz. Os representantes da sociedade têm que representar, de fato, a sociedade e não os seus interesses. Nós questionamos o deputado Roberto Cidade se ele não se considerava suspeito no caso dos pedidos de impeachment do governador Wilson Lima devido à relação comercial do pai dele com o governo do estado. Mas até o fechamento dessa reportagem, ele não enviou resposta. Odneia Araújo para o 18 horas. 18 horas. E voltando a falar sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República, uma denúncia contra o governador Wilson Lima, do PSC, e mais 17 pessoas por organização criminosa, dispensa indevida de licitação, fraude à licitação e peculato, desvio de recursos públicos. A denúncia foi apresentada hoje para o Superior Tribunal de Justiça pela subprocuradora Lindora Araújo. E a respeito deste assunto, o governador Wilson Lima acabou de se pronunciar por meio de nota. Ele disse o seguinte: ele reafirmou a probidade e legalidade de todos os seus atos à frente do governo do Amazonas, sobretudo no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Ele ressaltou que, embora ainda não tenha sido notificado, a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República não apresenta provas do envolvimento dele em supostos crimes relacionados aos fatos em apuração.
Ele ainda diz mais, abre aspas, mantenho total confiança na justiça, que haverá de oportunamente reconhecer que as acusações são totalmente infundadas. Reitero aqui o meu compromisso com a transparência, probidade e legalidade dos meus atos e sigo à disposição para continuar prestando todas as informações solicitadas pela Justiça, disse o governador Wilson Lima. 6h39, boa noite. 18 horas. Em depoimento prestado à Polícia Federal, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Maiara Pinheiro, defendeu o uso da hidroxicloroquina e jogou a responsabilidade pela crise da saúde e também a falta de oxigênio aqui no estado no início do ano para as autoridades locais. A repórter Nathalie Moraes teve acesso aos trechos do depoimento da secretária do Ministério e traz os detalhes. Em depoimento prestado à Polícia Federal, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação da Saúde, Maiara Pinheiro, defendeu a utilização da cloroquina e jogou a responsabilidade pela crise da saúde no início do ano no Amazonas às autoridades locais. O depoimento foi prestado no dia 9 de fevereiro, dentro do inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para apurar a responsabilidade do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e sua equipe na crise de saúde enfrentada no Amazonas no início deste ano, quando faltou oxigênio e pacientes morreram por complicações da Covid-19. Na sua fala, a Polícia Federal, ela colocou que o Amazonas e Manaus tiveram problemas na gestão da saúde e que em nenhum momento ela foi informada pelas autoridades estaduais e municipais sobre a falta de oxigênio. Segundo o depoimento da secretária, quem lhe informou sobre a falta de oxigênio foi o próprio Eduardo Pazuello no último dia 8 de janeiro. Em nenhum momento, quando ela esteve em Manaus no início do ano, as autoridades locais lhe informaram ou lhe deram qualquer alerta sobre o problema. Durante o depoimento, a secretária, inclusive, chegou a dar à Polícia Federal um áudio em que o secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, lhe enviou após ela cobrar dele o motivo de não ter sido informada pela falta de oxigênio. Ela diz ainda que os problemas aqui no estado já eram anteriores à segunda onda do novo coronavírus. A Polícia Federal também questionou a secretária sobre o uso da hidroxicloroquina e a secretária voltou a defender o uso do medicamento. Em nota, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, afirmou que as unidades de atendimento onde foram constatados problemas são de responsabilidade do governo do estado e não da prefeitura de Manaus. A Secretaria de Saúde do estado também se manifestou por meio de nota, informando que antes do dia 7 de janeiro, o tema abastecimento de oxigênio não era assunto no Amazonas. Foi apenas neste dia que a empresa White Martins tratou pela primeira vez com a gestão estadual sobre o tema. Ainda assim, a reunião era para informar sobre o aumento no consumo e para pedir apoio logístico ao governo para suprir a necessidade naquele momento, o que foi atendido, segundo a secretaria. As dificuldades enfrentadas pela rede de atenção básica de Manaus, como a baixa cobertura, a falta de insumos e outras questões relacionadas à pandemia, foram assuntos que foram tratados em reuniões com a secretária Maiara Pinheiro e também com a gestão municipal. Em resposta, também por meio de nota, a empresa White Martins afirmou que não tem como se manifestar sobre o assunto porque não teve acesso ao depoimento da secretária de Gestão do Ministério da Saúde e o tema segue sob investigação. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E hoje o nosso entrevistado é o ex-vereador Chico Preto, do Democracia Cristã. Muito boa noite, Chico Preto. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite, Karime, Carlão, ouvintes, honrado aqui pelo convite. Imagina, obrigada a você por ter aberto um espaço na sua agenda para conversar com a gente hoje. Então, hoje à tarde, a Procuradoria-Geral da República denunciou o governador Wilson Lima e mais 17 pessoas por organização criminosa, dispensa indevida de licitação, fraude à licitação e peculato, desvio de dinheiro dos recursos públicos, né? Bom, sobre o caso da compra também superfaturada dos ventiladores mecânicos e do fretamento irregular de empresa para trazer esse equipamento aqui para o estado do Amazonas.
investigações. A subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, pede inclusive o afastamento do governador. Como é que o senhor analisa todas essas denúncias? Bem, essas denúncias, a maioria, talvez a totalidade do povo amazonense já tinha conhecimento disso ainda no ano passado. O fato de hoje, Karine, ele reacende o assunto, né? Coloca o assunto no outro patamar. Agora nós temos uma denúncia do Ministério Público junto à Justiça Federal. O que significa isso? O Ministério Público dizendo que, segundo a sua visão, houve crime, né? Houve um crime no uso dos recursos públicos. Isso é muito grave. Antes a gente tinha uma investigação, tinha a repercussão dos fatos, mas agora nós temos um outro fato, que é a denúncia. Isso deve ser investigado a fundo, né, pela Justiça, e certamente, na minha opinião, esse assunto ganha também um destaque hoje da CPI da Covid, que está sendo instalada no Senado Federal. Ok, qual é a sua expectativa sobre a instalação da CPI da Covid lá no Senado? Qual é a expectativa que o senhor tem dessa CPI aí? Mais uma CPI, né? Carlão, em primeiro lugar, bom falar contigo, saúde para você e sua família. Eu te digo o seguinte, um inquérito feito no âmbito do Senado é um inquérito político. Eu não estou desqualificando essa ferramenta, mas é muito bom, é sempre bom a gente tá de olho em qualquer tipo de manobra política, quer seja para proteger alguém, quer seja para acusar também, além da conta, algumas pessoas, alguns desafetos políticos. Então, a gente precisa estar de olho para ver se essa comissão não é somente para desgastar o presidente da República, se não é para proteger alguns governadores, mas é um instrumento válido e a gente tem que respeitar. O que me chama a atenção, Carlão, é que na formação dessa CPI, feita por senadores, muitos senadores que ali estão respondem a graves acusações junto à Justiça Federal, junto ao Supremo Tribunal Federal. É o caso do senador Renan Calheiros, que no início da noite de hoje foi afastado por uma liminar da Justiça Federal em uma ação popular movida pela deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, mas isso mostra o tamanho do incômodo, né, Brasil afora, de olhar para essa CPI e ver pessoas que, do ponto de vista moral, não podem estar investigando desvios na saúde. Por quê? Porque respondem a uma série de processos de desvio de dinheiro público. É o caso também, né, do senador Omar Aziz, que me parece será o presidente da CPI. Lembrando, o senador Omar Aziz responde a um processo no bojo da Operação Maus Caminhos. Ele é acusado de ter participado do desvio de aproximadamente 120 milhões de reais do dinheiro da saúde pública no Amazonas. Então isso chega a ser ridículo, né? Você ter senadores que vão relatar, que vão presidir uma CPI, que são acusados de graves ilícitos, graves crimes contra a saúde pública. É a mesma coisa, Carlão, de você falar de corda na casa de enforcado. Parece que é piada pronta. Então, isso chama a atenção e eu digo que o Amazonas não merece estar sendo falado Brasil afora desta maneira. Olha, como é que pode uma CPI estar sendo coordenada por um senador que é acusado de ter desviado dinheiro público, ele que vai investigar a possibilidade de desvios do dinheiro da Covid? Então, isso também chama a atenção. Certo. Bom, um dos pontos para serem investigados nesta CPI é as mortes por asfixia aqui no estado do Amazonas com a falta de oxigênio, toda a crise de oxigênio medicinal que o estado enfrentou no início deste ano. Por tudo que o senhor acompanhou, quem tem culpa nesse caso? Karine, vamos lembrar o seguinte: os contratos que são feitos, que abastecem os hospitais da rede pública estadual, são contratos feitos com a Secretaria de Estado da Saúde. Os contratos não são feitos com o Ministério da Saúde. Então, vou te responder, no primeiro momento, que a gestão dos contratos, a responsabilidade de comprar mais ou de comprar menos, é do gestor estadual, certo? Então, se havia já esse indicativo, o gestor estadual
deveria buscar por todos os meios ao seu alcance, e é isso que a CPI deve investigar, saber se o gestor estadual, governador, secretário de Estado da Saúde, fizeram tudo o que está ao seu alcance para não permitir que tal situação acontecesse. Há também uma acusação que alcança o Ministério da Saúde. Isso também deve ser passado a limpo, tá? Porque se houve ciência e o Ministério da Saúde, por acaso, também não fez aquilo que estava ao seu alcance diante dessa grave situação pela qual nós passamos, o Ministério da Saúde e os seus gestores também precisam responder pelos seus atos. Ok, senhor Chico Preto, de fato, no que resultou na Operação Maus Caminhos? O que resultou? Bem, nós temos aí algumas prisões que já foram decretadas, por exemplo, o seu Mohamed, né, que é a figura central desse esquema de desvio, mas nós temos aí uma série de outros processos, como, por exemplo, o processo que alcança o senador Omar Aziz, que é envolvido por denúncia dos próprios envolvidos nesse esquema, que ainda não chegou aí ao seu fim. E não só eu, mas eu penso que a sociedade amazonense, o povo do estado do Amazonas, anseia para que isso realmente seja passado a limpo. Os culpados respondam pelos seus atos, respondam pelos seus crimes, e que isso, sabe, Carlão, sirva de exemplo. A gente não pode conviver com um exemplo que recentemente a gente viu a partir de alguns julgamentos no STF, onde o povo brasileiro se decepciona e chega a dizer o crime compensa. Quando a gente vê aí os julgados que alcançaram o ex-presidente Lula sendo depois anulados, depois de anos e depois de vários julgamentos, não só de primeira instância, de segunda instância, até de terceira instância, ou seja, Superior Tribunal de Justiça, esses processos todos foram anulados. E aí isso frustra, isso decepciona, isso incomoda muito o nosso povo, que chega, como eu te falei, a dizer, parece que no Brasil o crime compensa. A gente não pode aceitar esse sentimento e a gente espera que a justiça mesmo, não vingança, mas justiça seja feita e aqueles que são acusados, né, respondam, provem a sua inocência ou respondam pela sua responsabilidade no desvio de dinheiro público. Desvio de dinheiro público mata pessoas, priva pessoas do atendimento, quer seja na Covid, quer seja em cirurgias, quer seja em outros procedimentos. É desumano, sabe? As pessoas roubarem dinheiro público de qualquer lugar, mas na saúde chega a ser, sabe, genocídio mesmo. Essa história de que você, quando rouba dinheiro na saúde, você causa mortes em sequência, e isso tem que ser reprovado, deve ser julgado, e a gente espera que os culpados sejam punidos. Bom, e sobre isso, né, a gente sabe que vai ser incluído também a investigação a respeito da verba federal destinada a estados e municípios, né? O senhor tem ideia de quanto foi esse montante que Manaus e que o governo do estado recebeu? E como é que deve se dar essa investigação? Karime, eu não tenho o valor exato, mas nós sabemos que foram, se você somar o repasse dos recursos que foram entregues diretos à população, que foi o auxílio, né? Mais o dinheiro que foi repassado a estados e municípios, foram alguns milhões de reais, mas muitos, né? E isso, efetivamente, o que foi gerido pelo Estado está na lupa, está no alvo da CPI. A entrega de dinheiro para ampliar leitos de UTI, para compra de oxigênio, para compra de outros insumos, né? Insumos que deveriam verdadeiramente ter servido àquele momento, não você comprar um respirador que não era respirador, e com um preço do dobro do valor do mercado. Isso tem que ser passado a limpo, e como eu te falei, os culpados que respondam, sejam eles autoridades públicas, sejam empresários. E aí, Karime, tem ainda um fato, que isso me parece que alcança o Brasil inteiro, que é aquilo que a gente já ouviu falar de pessoas que se aproveitam da boa-fé, né, desse momento e forjam auxílios e não precisam daqueles auxílios. Aí isso está, Brasil afora, a gente está vendo isso, né? Funcionários públicos, empresários que fizeram um cadastro, que não são pessoas
que estavam dentro daquela condição para receber o auxílio. Foram fazer o cadastro pelo simples prazer de ter um dinheiro para lavar o carro, para tomar cerveja, para fazer qualquer coisa, mas não precisavam, e isso impediu que outras pessoas que realmente precisavam pudessem alcançar. Isso também tem que ser passado a limpo, e me parece o Tribunal de Contas, a Controladoria Geral da União e até o Ministério da Cidadania já tem uma investigação em curso para buscar o ressarcimento. As pessoas que receberam indevidamente precisam devolver esses recursos aos cofres públicos. Muitíssimo obrigada, ex-vereador Chico Preto, pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 Horas. Obrigado, Karine, Carlão, saúde, que Deus abençoe o Amazonas. Um abraço. Saúde, muitíssimo obrigada. Conversamos com o ex-vereador Chico Preto, do Democracia Cristã. Mix. Agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karine Leão. E até o momento, o governo do estado do Amazonas não divulgou a parcial Covid-19 desta segunda-feira. E no Brasil, o Brasil registrou 1.305 mortes pela Covid nas últimas 24 horas, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O número de novos casos foi de 32.572. Com a atualização, o ano de 2021 já ultrapassou o total de 2020 em número de mortes por conta do coronavírus. Só neste ano o país reportou 195.848 mortes em decorrência da doença. Em 2020, esse número foi de 194.949 mortes. Ainda de acordo com informações de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza 14.300.000 casos confirmados de Covid-19, com 391 mortes registradas no total desde o início da pandemia. O país também registra 12.600.000 pessoas recuperadas da doença. Agora, 6h59, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Amanhã começam os trabalhos da CPI da pandemia no Senado Federal. O Amazonas voltará ao centro das atenções da imprensa nacional. O estado foi notícia mundial com as mortes por falta de leitos e oxigênio. A CPI deve ser presidida pelo senador pelo Amazonas, Omar Aziz. Aziz é candidato à reeleição ao Senado no ano que vem e enfrenta as denúncias do Ministério Público Federal contra ele na Operação Maus Caminhos. As acusações de corrupção contra o governador Wilson Lima no combate à pandemia devem voltar à tona. Omar e Lima hoje são aliados. A relação dos dois e o resultado da CPI no Senado estarão sob a mira da população. Os eleitores esperam que nada seja varrido para baixo do tapete e que as responsabilidades de ambos com relação à saúde no Amazonas sejam realmente apuradas. 18 horas. 7 horas em ponto, Karine Leão, fechando mais uma edição do 18 horas na apresentação Karine Leão. E Carlos Júnior. Operação técnica DJ Ari Guedes, produção Rodrigo Soares e edição DJ Luciano Mateus. E transmitindo ao vivo e em cores direto dos estúdios da Rádio Mix para o aplicativo humano, o Wellington Trovão. Boa noite, Karine. Boa noite, um beijo, até amanhã. Amanhã, a partir das 6 horas da tarde, de volta com você para mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.